Montesquieu foi um importante escritor, filósofo e político francês, nascido em janeiro de 1689. Ele é amplamente conhecido como um dos principais filósofos da era iluminista. De família nobre e rica, Montesquieu se formou no ano de 1708, na Faculdade de Direito. Em seguida se mudou para Paris, onde poderia dar continuidade à carreira acadêmica. Em 1714, seu pai faleceu, o que o fez retornar para sua cidade natal, com o objetivo de tomar conta de algumas propriedades que lhe foram herdadas. Em seguida, se casou com uma protestante com quem teve 2 filhas. No ano de 1716, herdou de seu tio o cargo de barão de Labredê, onde passou a atuar tanto com questões administrativas como judiciais da região. Nesse meio tempo, ele também se tornou um membro da Academia de Ciências de Bordeaux, onde desenvolveu e publicou uma série de estudos sobre ciências humanas e políticas. Na década em que se sucedeu, Montesquieu se responsabilizou por aplicações de sentenças e de julgamentos de todos os tipos, inclusive torturas. Cansado de sua rotina, decidiu largar tudo, vender o título e viajar pelo continente europeu. Foi assim que o interesse de Montesquieu pelo funcionamento da sociedade foi desperto. Ele observa as regras de convivência, os costumes, as relações políticas e principalmente sociais. No ano de 1721, Montesquieu fez a sua primeira publicação com o livro Cartas Persas. O sucesso com a obra foi instantâneo, principalmente por conta do tema escolhido. Na obra, o filósofo fez uma sátira referente aos costumes e instituições das sociedades europeias, principalmente francesa. Além disso, também criticou a Igreja Católica pela primeira vez no século XVIII. Foi entre os anos de 1720 e 1740 que Montesquieu desenvolveu a grande maioria de seus trabalhos, obras e publicações na área política. Montesquieu teve como seu principal objetivo explicar como funcionavam as instituições sociais e as leis da humanidade. De acordo com ele, as leis físicas eram controladas por Deus, motivo pelos quais eram perfeitas. Por outro lado, as instituições e leis humanas foram definidas por seres dignos de falha, nós, os seres humanos. A partir de então, Montesquieu definiu 3 diferentes tipos de governo. 1. Governo republicano, que pode ser subdividido em um governo aristocrático ou democrático. 2. Governo monárquico, controlado por um monarca, ou seja, um rei. 3. Governo despótico, quando não existem leis ou regras capazes de restringir a autoridade daquele que governa. E foi partindo dessa premissa que Montesquieu criou também um Estado controlado por 3 diferentes tipos de poderes: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. A separação de poderes teve uma enorme aceitação pela política mundial, e inclusive é válida atualmente em território brasileiro. Para a resposta das dúvidas dos críticos sobre os 3 tipos de governos e poderes, Montesquieu criou a obra Em Defesa do Espírito e das Leis. Infelizmente, essa sua obra foi proibida pela Igreja Católica na época, uma vez que o seu poder era superior a de grande parte dos governos mundiais. Porém, no ano de 1748, a obra foi publicada em 2 volumes na Suíça, com o objetivo de driblar qualquer censura europeia. Ideais, visões e obras de Montesquieu. Montesquieu era totalmente contra o regime de governo absolutista, que colocava na mão do governo o poder pleno e integral do país. Além disso, ele também fez inúmeras críticas à interferência do clero católico nas decisões políticas em várias nações europeias. O respeito às regras e leis e a implementação de governos democráticos eram seus principais objetivos. Como já vimos anteriormente, a obra de maior importância da carreira de Montesquieu é A Espírito das Leis, publicada em 1748 em território suíço. Na obra, o filósofo iluminista defendia basicamente 5 aspectos. 1. A distribuição do controle dos estados em 3 poderes. 2. A necessidade de escolha de apenas um regime de governo, republicano, despótico ou monárquico. 3. Manutenção das regras e leis. 4. Preservação da liberdade civil. 5. Abolição da escravatura. Além disso, outras obras publicadas por Montesquieu foram Cartas Persas, publicada no ano de 1721, Considerações sobre a grandeza dos romanos e sobre como eles chegaram à decadência, Contribuição para a Enciclopédia Mundial. Na realidade, Montesquieu morreu um pouco antes de que essas fossem finalizadas.